Alô, minha gente, amiga do esporte, aquele abraço, hein? Estamos aí com o nosso R-Sim Esporte aqui pela Rede Sim de televisão. E olha, no programa de hoje, olha, presta atenção, hein? O ITA, em Cachoeiro de Itapemirim, faz festa com ídolos do futebol nacional. E ainda mais, linharenses participando da Ultramaratona. Gols da saudade, revivendo Linhares na Copa do Brasil. A homenagem de hoje vai para o recordista Jorge Reis. E mais ainda, um time inesquecível. Domingos Martins representa o Espírito Santo em competição nacional. E mais você vai saber no programa de hoje tudo sobre Copa Vitória de Futebol, Copa da Grande Vitória de Futebol. E mais ainda, Iamate, uma lenda viva nas artes marciais. E complementando, no quadro Velocidade, Jair Oliveira traz uma estrela do motociclismo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no R-Sim Esporte, que está chegando até você. Galera, todo mundo é 1, 2, 3, vamos juntos! Aquele abraço para você que está conosco, você que acompanha a gente sempre aqui pela nossa Rede Sim de televisão e, é claro, para todo o estado do Espírito Santo, através das nossas emissoras de TV, as nossas emissoras Rede Sim em todo o estado do Espírito Santo e para todo o planeta. Olha! No facebook.com/portal R-Sim. E você acompanha toda a nossa programação esportiva. Muito obrigado antecipadamente pelo carinho de todos vocês. Mas, meus amigos, durante a semana nós sempre acompanhamos também no Esporte Sim, pela nossa TV Sim do canal 20 da RCA e também na internet, jogos do esporte amador, o chamado futebol de várzea, o futebol de amor e paixão que ainda existe por aí no estado do Espírito Santo. E a nossa parceira Rede Nova foi acompanhar também uma das quartas de final, minha gente, da semifinal já praticamente, né, da Copa Grande Vitória, aonde Industrial e Gelobol batalharam por uma vaga. E o Gelobol fez a festa da sua torcida. Olha como é que foi o jogo. Hoje jogando dentro do nosso campo, 4 gols, certo? Eu achei o juiz também marcando um pouco, forçando o jogo para cima do nosso, marcando mal, eu considero, só que é aquela história, fazer crítica não adianta. Tem que tentar reverter. Perdeu de 5 ou de 4, vai dando o mesmo efeito. Rapaz, agora é jogar como adulto e partir para cima, porque o erro já foi feito, porque pênalti não foi. Entendeu? O juiz contribuiu com isso, ele estava a alta distância, o bandeirinha não levantou a bandeira, agora é correr atrás do prejuízo, porque da mesma forma que eles fizeram 4, nós também temos capacidade de fazer, é só jogar e se empenhar um pouco mais.
Olha, cara, sabemos que ainda não tem nada garantido, sabemos como é que é o futebol. Tem mais 45 minutos ainda. E agora com esse placar um pouco elástico, né, pelo primeiro tempo. Agora é trabalhar a bola e tentar converter os gols no contra-ataque. Rapaz, nosso time atacou 40 minutos direto, cara. A gente tava caçando o gol e fomos felizes em fazer esses 4 gols. O time deles teve uma expulsão, isso aí só facilitou mais ainda o nosso jogo. E a gente vai pra dentro no segundo tempo, que a gente quer mais. Bom, nosso time começou pressionando nos 40 minutos iniciais. O time deles não soube suportar a pressão. A gente saiu com um gol lá, sofremos um pênalti e tivemos a felicidade de o Rafael fazer um golaço, né, de voleio. Aí o time deles começou a tentar achar contra-ataque, vir de qualquer jeito. Legal, hein? Um abraço, parabéns à turma aí do Gelobol e também, claro, a turma aí do Industrial e também, claro, a turma da Pratique, do meu amigo Anderson, o Amarildo, o Rogério e toda essa turma amiga aí da Rede Nova. Obrigado pelo carinho de vocês também, pela nossa parceria. Mas, minha gente amiga, saindo da velocidade dos gramados, vamos até a velocidade do motociclismo. O Jair Oliveira, ele vem trazendo mais uma estrela no quadro Velocidade. Vem daí, Jair. Olá, Paulo Duarte. No quadro Velocidade de hoje, vamos falar de motovelocidade. Recebemos aqui, ele é mecânico, piloto, instrutor, Fernando Guerra. Seja bem-vindo. Obrigado a oportunidade aí do Record News dar pra gente, atleta do estado aqui, para estar falando um pouco da carreira e da vida da gente. Muito obrigado. Bom, que legal. Você é de Colatina, né? Já disputou várias competições nacionais e agora disputa uma competição interessante que é o GP Gerais, que acontece no estado de Minas Gerais. Como tem sido a sua participação, já que eu sei que você é o rei do circuito de Curvelo? A gente teve um ano passado bem abrilhantado, ganhamos todas as etapas, fizemos a pole de todas as etapas, o recorde da pista é nosso, o atual recorde da pista é nosso. E esse ano a gente ganhou a primeira, largamos na pole também, corrida flag to flag, largamos na ponta, chegamos em primeiro. E agora vamos para a segunda etapa, que acontece nesse final de semana. Pô, nesse final de semana, e você está preparado, já que você, é claro, vira ser o piloto a ser batido. Como é que tá isso aí para você? A gente tem uma revisada na moto, a gente tem uma moto um pouco mais velha, uma moto 2011. Então a gente está sempre bem cuidando dela, bem cuidada, né? Porque é uma motinha mais cansada, então ela exige um pouco mais de tempo da gente. Que motinha cansada é essa? É uma ZX10, uma Kawasaki ZX10. É uma moto que tem aproximadamente 200 cavalos. É uma moto bem rápida, mas a gente compete com motos bem rápidas também, que são motos de 1000 cilindradas. E como tem sido o nível da competição lá em Minas? Tá legal sim. Tem dado bastante piloto, bastante público. O campeonato vem crescendo a cada ano. O ano passado foi o ano de estreia. E esse ano a gente sente que o público vem chegando mais, vem vindo mais. Tá legal. Acho que nas últimas etapas agora eu acho que vai estar bem lotado. Você tem destaque porque você larga na ponta, ninguém te ultrapassa, você ganha a corrida ponta a ponta, né? E isso tem se tornado já um histórico. Está escrevendo seu nome na história lá. Minha mãe que gosta assim, ela fala, meu filho, não me dá muita emoção, larga e vai embora. Ela prefere que você vá embora. É que eu vou embora, não é que eu fico brigando com os outros. E ela vai nas corridas? Cara, ela até foi em uma já, agora eu quero levar ela esse ano, eu vou levar ela de novo no GP Gerais, quero levar ela na última ou na penúltima etapa para ela assistir de novo. Ela sofre passa muito, meio mal, sofre. É mesmo? Em alta velocidade, né? Qual a velocidade máxima que atinge lá? Bom, as motos podem chegar até 340, 330 km por hora, mas como no autódromo a reta é curta, digamos assim, é uma reta de 800 metros e uma curva bem fechada para você pegar a reta, então você deve chegar em torno de 290, 280 km por hora no final da reta dos boxes, que é a reta principal, né? E aí a questão de estar bem preparado exatamente a essas questões, né, de freio de segurança, de retomada da tração. Exatamente, né? É muita coisa que envolve aí na mecânica, na preparação da moto, no ajuste final, é muita coisa, é muito delicado. Você que é mecânico, você ajuda, facilita, né? Facilita, facilita bastante porque você tem um feeling melhor, você já sabe onde é o problema. Então, porque o final de semana é cheio de problema, né? Você tem problema no freio, você tem problema com combustível, você tem problema com chassis. Suspensão é um problema em cima do outro, mas você tem que achar o que é o problema para você poder resolver. É fácil você ir lá e trocar uma peça, mas até você saber o que é que está te causando aquele problema, aquela entrada de curva lenta, ou aquela saída de curva que você não está gostando, até mesmo uma reaceleração, uma frenagem,
para você identificar esse problema para você já ir em cima dele. Você é instrutor também. Onde que você aplica as suas aulas? Isso, sou instrutor, eu aplico em Minas, né, em Curvelo. A gente tem uma equipe de moto velocidade, a gente tem outros pilotos na equipe. Né, a Gabi também é piloto da equipe. Esse ano não foi porque ela quer ir para 600. Ano passado ela correu de 1000, mas ela quer ir para 600. A gente tem outro piloto na Light e outro piloto na Master, que é uma outra categoria que os pilotos têm uma idade um pouco maior. Explicar aqui que a Gabi é a Gabi Reis, que já esteve aqui conosco, e ela é mulher do piloto Fernando Guerra. Quer dizer, é tudo em casa, tudo em alta velocidade, né? Tudo mão colada. A família, tudo mão colada. Agora, assim, da questão de instrução, né? Ser instrutor, por exemplo, eu estou querendo iniciar o meu trabalho, quero começar a ter aula de pilotagem. Certo. Qual o procedimento? O procedimento é ir para a pista, né? Vamos pegar Onde procuro? Onde você se encontra? Eu me encontro em Vila Velha, tenho uma oficina em Vila Velha, ou pelo Facebook. Fica onde? Eu faço também na Luciano das Neves, na Avenida Luciano das Neves, próximo à praça. Certo, lá tem toda a orientação de como proceder, e no Facebook seu também, no Fernando Facebook Guerra. também. Beleza. Online lá, só me chamar. Aí tem toda a orientação, a pessoa... Isso. Às vezes a pessoa que é daqui prefere uma coisa mais aqui, tipo cartódromo, né? Que aqui a gente, hoje em dia, só conta com o cartódromo. Porque o BKR tá fechado, não está funcionando mais, então... Está voltando agora, se não me falha a memória, com o Roger. Roger que esteve aqui com a gente, está retornando essa semana, inclusive, lá. Certo, que legal, que legal, retornando lá. Muito legal. E aí o detalhe, em Minas, lá é no Mega Space, onde é que você consegue dar Minas tem o Mega Space, que é um mini autódromo, né? Mas se torna um pouco perigoso, mas é uma pista bem interessante também para você conhecer mais sua moto e seus limites. Agora, uma pista de verdade mesmo, mais próxima da gente aqui, seria Curvelo, que é um motódromo, que foi uma pista projetada com o propósito de receber moto velocidade. Então, ela se chama motódromo. Que próximo aqui a outra é só Goiânia. Então, tem Curvelo e Goiânia de motódromo. O resto do Brasil, Interlagos, Santa Cruz, todos os outros autódromos, são autódromos, são feitos para carro. Curvelo, teu nome é Cristais, né? Circuito dos Cristais. Circuito dos Cristais lá. É o mais próximo, então, você tem uma pista... O motódromo mais próximo é lá, depois Goiânia, que é muito bom também. Que aí isso é até ruim para quem pratica aqui no Espírito Santo, tem que estar sempre viajando para poder disputar uma competição em alto nível, né? Sempre viajando, e às vezes você até consegue evoluir um pouco andando na rua, né? Mas de acordo com essa evolução vai chegando, você vai andando cada vez mais rápido e você vai se sujeitando a situações de risco cada vez mais com a velocidade. Quanto mais velocidade, mais risco, né? Então, às vezes as pessoas tendem a subir serra e essas coisas. Isso é coisa muito perigosa. Você até consegue evoluir, mas colocando em risco sua vida, né? Você como instrutor, né? E diariamente você passa por centenas de motociclistas que acham que são pilotos de moto velocidade e fazem as barbaridades nas ruas. O que mais te assusta quando você vê? É como se você desse um carro de Fórmula 1 para um garoto de 18 anos. O moleque vai botar aqui na rodovia aqui e vai sentar o pé, né, meu? Ele não quer saber de nada, né? É a mesma coisa essas motos. Essas motos, elas te induzem a você acelerar, porque a adrenalina sua aumenta muito, você sente muito aquela sensação de prazer e você quer mais e mais e mais, como se fosse uma droga, cara. Então, o que eu falo é o seguinte, mesmo que você tenha a intenção de fazer um curso ou não, o ideal é você testar esses limites, tanto da sua moto quanto o seu, num autódromo, pelo menos num autódromo, ou de preferência num motódromo. Certo, e então a orientação sempre é que as pessoas tenham prudência acima de tudo, né? Prudência acima de tudo, e se quer testar, quer forçar um pouco mais, vá para um autódromo, para um motódromo. Bom, fala um pouco mais da sua carreira. Quantos títulos você já tem? Títulos em termos de estado e nacionais? Sim, eu fui campeão brasileiro da categoria Light, foi meu primeiro ano de Superbike. Em 2014 fui campeão invicto, ganhei todas as etapas em primeiro. Não fiz todas as pole e larguei na ponta como em Curvelo, mas cheguei todas em primeiro. E no ano seguinte a gente resolveu fazer um campeonato internacional, que a gente foi convidado pela Federação Uruguaia, e fizemos o campeonato uruguaio. Daí fui campeão também na categoria Superbike Pro, que aí já passei da Light para Pro, no campeonato uruguaio, e nas últimas 2 etapas a gente participou do brasileiro também na Pro, que a Pro que a gente chama é a categoria profissional. Sim. Então tem Light, Pro estreante, Pro amador e a Pro que é a profissional. Então as últimas 2 etapas de 2015 a gente ficou segundo e terceiro ali na Pro já. E em 2016 a gente fez o Mineiro e fizemos 2 etapas do brasileiro também, uma em 4º lugar e outra eu tive um problema mecânico. Daí eu abandonei o brasileiro e continuei somente no GP Gerais, somente no Mineiro. Sucesso então nessa etapa desse final de semana, e na próxima semana a gente possa estar divulgando aqui bons resultados
os seus resultados, sem dúvida nenhuma, mais uma conquista na sua carreira e, de certa forma, para a Moto Velocidade do Espírito Santo. Sim, se Deus quiser fazer que nem a mamãe pede, largar e ir embora. Tá bom, muito obrigado por estar conosco aqui. Foi um prazer. Obrigado, prazer. Obrigado a você. Paulo Duarte, continue aí, que no Moto Velocidade também está aqui no nosso quadro de velocidade. É isso aí, Jair. Um abraço para esse pessoal todo aí do nosso quadro Velocidade. E olha, minha gente amiga, instantinho só. Logo depois do intervalo, nós estaremos de volta com o segundo bloco do R-Sim Esporte pela nossa rede Sim de televisão. Olha, gols da saudade, a homenagem a um ídolo do esporte, o time inesquecível. Tudo isso e muito mais ainda no R-Sim Esporte aqui pela nossa rede Sim de televisão. Instantinho só, hein? Aguenta aí. Eu vou mudar de estúdio, mas volto já. Peraí. Minha gente amiga do esporte, sim, do nosso R-Sim Esporte, estamos de volta agora com o segundo bloco do nosso programa, trazendo os principais destaques do mundo do esporte amador, também profissional e esporte comunitário, que é realmente o xodó de toda essa galera. E olha, na nossa estante de camisas aqui, deixa eu mostrar essa daqui, o Jonas e galera, essa daqui. Esta daqui, olha que maravilha, é do Arsenal. Alô, galera, é do Arsenal. O Arsenal é de Viana, só que essa camisa aqui é do time feminino do Arsenal. As meninas do Arsenal lá de Viana conquistaram posições incríveis esse ano, 2017, hein? Um abraço para essa galera aí toda do Futebol 7 Society, da Pratique, da turma da Rede Nova, que nos ajuda trazendo essas camisas para a gente mostrar aí para todos aqueles que acompanham o nosso programa quais são os títulos que principalmente os times do esporte amador, do estado do Espírito Santo, principalmente a região metropolitana da Grande Vitória. Mas, galera, esse nosso segundo bloco é o bloco da saudade, não é verdade? Então vamos dar uma passada no tempo até 1994, nos nossos gols da saudade, minha gente. Para os mais novos, conhecerem um pouco mais daquilo que foi o auge do futebol do estado do Espírito Santo, futebol profissional. E também aqueles que já têm aqui mais idade, já chegaram, passaram por muita coisa, reviverem esses momentos importantes. Então vamos a 1994, Copa do Brasil. Alô, pessoal do Linhares, alô, terra do Cacau, Altemar, olha aí para essa galera aí, do Linhares, gols da saudade. O ano de 1994, Copa do Brasil. O Linhares era o verdadeiro representante do estado do Espírito Santo nesta competição nacional. O Coruja Azul tinha a presença de Rossi, de Irã, de China, de Arildo, enquanto que o Fluminense tinha comando de Delay, com a presença do branco Mário Tilico, Égio Ricardo Cruz. Mas tudo isto não foi suficiente para derrubar o Linhares. O estádio do Jardim estava lotado. Mais de 24 mil pessoas estavam na expectativa. O Fluminense dependia da vitória para seguir. O Linhares, um empate e ele seguiria à frente. Com a bola rolando, o Linhares tomou iniciativa para dar trabalho a Ricardo Cruz. O jogo ia se desenrolando com ataques do Linhares, mais presente, e alguns lampejos do Fluminense. Porém, aos 45 minutos do primeiro tempo, a esperança do tricolor. Luiz Henrique, após cruzamento de Luiz Antônio da direita, mandou para o fundo do gol. Fluminense 1-0 no Linhares. No segundo tempo, o Linhares não se intimidou e o técnico Jorginho Namorador mandou todos para o ataque. Foram boas oportunidades que pintaram. Empurrado pela torcida, o Alvianil Capixaba e encurralando o Fluminense. Até que uma falta de longa distância para o Linhares apareceu. Arildo chamou para si a responsabilidade, olhou e bateu com força. A bola quicou à frente do goleiro Ricardo Cruz e entrou. Final, Linhares 1, Fluminense também 1. Com este resultado, o Linhares continuou na Copa do Brasil, mandou o Fluminense para casa, eliminado.
uma festa para o futebol do Espírito Santo que marcou a vida do Linhares e de todos os torcedores naquele ano de 1994. É isso aí, mas que legal, né? Eu tenho uma saudade muito grande desse tempo. Eu narrei esse jogo e 99,9% é dos jogos dos grandes clubes do Espírito Santo em competições nacionais. Eu estava lá narrando esses jogos. E esse do Linhares foi um negócio de doido, hein? Barbaridade. Moçada do Fluminense saiu toda xoxa. Olha, minha gente, um instantinho só, tem mais homenagem? Claro que tem. Mas deixa eu mostrar uma outra camisa aqui, é do nosso painel. Essa daqui é JNI, Ilha das Flores, rapaz. Eita, vamos ver, lá de Vila Velha. Alô, galera aí de Vila Velha. Deixa eu botar mais para aqui, né, Jonas? Olha só, essa aqui é a camisa da Ilha das Flores, JNI, lá da Ilha das Flores, minha gente, que participa também de competições aí na região metropolitana da Grande Vitória. Essa galera que acompanha o esporte, parabéns por tudo aquilo que vocês vêm fazendo no esporte de várzea do estado do Espírito Santo. Mas, meus amigos, no nosso quadro de saudade, ele foi um grande ídolo dentro do futebol do estado do Espírito Santo. Marcou seu nome, marcou época e levou o nome do estado. Deste futebol, como já diziam os mais antigos, já que o quadro de saudade é aos píncaros da glória, no mais alto ponto com relação aí à divulgação do nome do estado do Espírito Santo. Estamos falando do carioca, o recordista mundial sem levar gols, Jorge Reis. Jorge nasceu no Rio de Janeiro, lá em Botafogo, torcedor do Botafogo, e veio para o Espírito Santo comprado pela equipe do Vitória Futebol Clube, aonde depois foi para o Rio Branco e notabilizou-se pelas suas atuações. Ele teve realmente a vitória de títulos com a camisa do Rio Branco e que começou em 1967 com o título de campeão da cidade. Em 68 veio o primeiro título capixaba. Conquista também aconteceu em 70, 71 e 73. O período de glórias do time Capa Preta também foi de completo destaque para o goleiro Jorge Reis, já que entre os anos de 70 e 71, Jorge alcançou a impressionante marca de 1.605 minutos sem levar gols, cerca de 27 horas. Foram 18 jogos sem ser vazados, que no 13, em um amistoso vencido por 4-1 pelo Flamengo, o atacante Milton fez o gol que impediu que o recorde fosse ainda maior de Jorge Reis. Ele, inclusive, passou Gainete, passou Raul, que jogavam também nos grandes clubes brasileiros. E tem um detalhe, Jorge Reis conseguiu o recorde mundial não somente jogando contra clubes capixabas. Inclusive, teve um jogo marcado pela equipe do Corinthians aqui no estádio Governador Blay e que Jorge Reis também estava no gol. Rivelino chutou 4 vezes, 4 chutes de Rivelino e a bola não entrou. Jorge Reis conseguiu defender. A bola bateu na trave e tudo mais. Jorge já não está mais entre nós. Depois de participar aí durante tantos anos como jogador e treinador, Jorge Reis notabilizou-se como cronista esportivo, um dos mais competentes em todas as emissoras de rádio e televisão do estado. Também foi presidente da Associação Capixaba dos Cronistas Esportivos. Faleceu de uma série de problemas de saúde, mas sempre teve a paixão pelo Rio Branco Atlético Clube, embora tenha jogado também na Desportiva Ferroviária e no Vitória Futebol Clube em competições nacionais. Esta foi a última foto, a última imagem que ficou para o torcedor capixaba antes do falecimento de Jorge Reis. Ao lado, com ele, erguendo a bandeira do querido Rio Branco Atlético Clube, clube que ele defendeu durante tantos anos e que amou durante toda a sua vida. É isso aí. Nesse quadro, a gente faz uma homenagem também àqueles que já não estão fisicamente entre nós. Uma pequena lembrança de um dos mais queridos colegas de profissão e antes jogador e treinador de futebol, que foi o Jorge Reis. É isso aí, minha gente. Não é tristeza, né? Colegas que vão, mas assim é a vida. E aqui, pelo menos, nós temos esse espaço para relembrar de todos eles. E por falar em lembrança, alô, meus amigos da Princesa do Norte, em Colatina. Alô, Colatina! Vocês lembram dessa foto aí? Pessoal de Colatina? Ah,
É isso mesmo, é a Associação Atlética de Colatina. Olha, tem o Hélio Prete Júnior, Pádua, Arildo Ratão, Jacimar, Japonês, Marcionílio, Grande Marcionílio, Biju, Macarrão, Simval, Miller, Ademar Vago, Caetano Sabadini, Carlos Mantenópolis, minha gente. É uma foto aí do esporte colatinense. Essa equipe do Colatina realmente deixou saudade. Olha o estádio Justiniano de Melo e Silva. Lá atrás, como é que está? Torcedores da Associação Atlética de Colatina. Apenas uma lembrança, matando saudade do pessoal de Colatina, matando saudades aí da Associação Atlética de Colatina. Você tem uma foto de uma equipe, pode ser uma equipe amadora também, que foi campeoníssima pelo estado afora. Tem a história de um ídolo que você gostaria de ver contada aqui? Então mande para pauloduartesim@hotmail.com. pauloduartesim@hotmail.com. Manda a história, manda a foto e no quadro de saudades aqui do R5 Esporte nós vamos fazer essa apresentação para você, tá certo? Bom, só para fechar aqui, a última camisa de hoje é do JNI, não é isso? Lá da Ilha das Flores, deixa eu enquadrar aqui, isso, da Ilha das Flores. Alô, pessoal aí da Ilha das Flores, parabéns, bonita camisa, lembra a camisa do Serra Futebol Clube, tá certo? Então, toda semana estamos mostrando um pouco do futebol amador do estado do Espírito Santo. Minha gente amiga, depois do intervalo estaremos de volta, tem muito mais R5 Esporte para você. Instantinho só, hein? Olha, vamos aqui rapidinho, estaremos de volta. Aguardem. Olha, minha gente, amigos, já estamos de volta. Não falei que era rapidinho? O nosso papo com R5 Esporte aqui pela nossa rede Sim de televisão, canal 8.1 em Vitória, tá certo? É TV digital aberta para você, além dos canais alternativos em todo o interior do estado do Espírito Santo. E olha aí embaixo para você, não esqueci não, hein? facebook.com/portal R5. Você nos acompanha em todo o planeta. Mas, meus amigos, existem pessoas que marcam a vida, como aconteceu aqui no nosso quadro da saudade agora há pouco, mas marcam a vida também de outras pessoas dentro do esporte. E o Jair Oliveira vem com um papo agora da melhor qualidade, com uma verdadeira lenda viva. Quer saber quem é essa personalidade marcante? Veja com o Jair aí. Olá, Paulo Duarte, vamos falar de judô, porque hoje tem evento. Neste sábado acontece uma etapa do estadual e, acima de tudo, tem também uma seletiva estudantil. Isso é interessante porque faz a movimentação dos praticantes do judô no Espírito Santo. Para falar sobre isso, recebemos aqui o mestre dos mestres do judô no estado do Espírito Santo, exatamente ele. Yamate, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Agradeço. É um prazer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Você nasceu em São Paulo, está aqui no Espírito Santo desde 81? Desde 81. Rapaz, a história, os grandes judocas do Espírito Santo passaram por sua academia. Graças a Deus a gente conseguiu fazer um bom trabalho aqui, né? E também graças a Deus que tivemos bons atletas aqui, né? Na época, posso citar um que hoje, infelizmente, não está aqui com a gente no Brasil, apesar que mora aqui, que é o Nassir Feliz, né? Foi um grande atleta. É um grande atleta, né? Representou bem o Espírito Santo em várias competições, o Brasil, né? E infelizmente, falo infelizmente porque ele está correndo atrás daquilo que ele gosta, que é o judô, né? E teve a oportunidade dele agora no Líbano. Então ele participa pelo Líbano. Bom, e um detalhe que além disso tivemos outros grandes judocas no Espírito Santo. Dá para listar, né? As feras aí. Sim, aqui no estado, eu posso citar aqui, vou citar uma feminina aqui que me veio na cabeça agora, que é a Rosana de Barros. Sim. Que é lá do Nippon, né? Exatamente. Saudoso professor Zé de Barros, lá do Nippon. A Rosana foi uma grande atleta, até hoje bem lembrado por atletas, né, que competiram com ela. Eu acho que o Espírito Santo, se realmente continuar nesse nível, né, poderemos ter outros atletas futuramente e quem sabe chegar na Olimpíada, que é que todos os atletas almejam, né? Esse evento que vamos ter, o estadual e uma seletiva, né? Acontece neste sábado. Isso. Etapa difícil, muitos atletas com alto nível? Exatamente. No estado, né? Agora a terceira etapa, sempre a cada etapa os atletas estão mais treinados e vão ficando cada vez mais difícil, né? Então os clubes estão se preparando para essa terceira etapa, mesmo porque hoje, né? Não é mais seletiva, né? Para ir para o brasileiro, é ranking. Então cada etapa é importante para os atletas participarem, vencerem e ranquear e ficar em primeiro lugar.
Então a disputa vai ser acirrada para conseguir para essa seletiva nacional, né? Com certeza. E estão aí brigando para conseguir as vagas. Onde né? acontece o evento? Esse evento agora, nesse final de semana, vai ser lá no ginásio do Tartarugão, né? Em Vila Velha. E a gente espera que o público prestigie aí. Sem dúvida, o judô atrai sempre muitas pessoas, muitos amantes da luta, às vezes nem só do judô, mas também de outras artes marciais, que é muito interessante. Agora, o que é curioso é que você nasceu em São Paulo, veio para o Espírito Santo em 81 e manter a mesma empolgação, já são 60 anos mexendo com o judô. O que te move manter essa mesma energia para o judô? Eu acho que realmente é aquilo que eu fiquei fazendo uma retrospectiva da minha vida. Hoje, graças a Deus, tudo que eu tenho hoje é graças ao judô. Eu comecei o judô com 7 anos. Na verdade, eu vim para cá no Espírito Santo para trabalhar numa siderúrgica, né? E por acaso, hoje eu estou vivendo o judô. Mas foi uma luta, né? Foi uma batalha até chegar até aqui. Mas é porque eu gosto do judô, está no sangue. E eu, desde que eu comecei o judô, nunca larguei, né? Nesses 60 anos que eu estou no judô, eu não tive nenhuma parada nesse período. Então, eu acho que... Por isso que eu falo para as pessoas, né? Que façam aquilo que gostam. E eu, graças a Deus, escolhi o judô. Não foi meu pai que me obrigou, ninguém me obrigou. Eu fui lá, fiz a minha inscrição lá no judô na academia. E estou aqui até hoje, 60 anos. Né? E hoje estou como professor, tenho a minha academia. E estou aí na luta ainda, até hoje. E como atleta, foram grandes conquistas? Sim, também tive esse momento de atleta, né? Lá em São Paulo fui campeão paulistano. E brasileiro também, né? Mas naquela época não tinha oportunidade como os atletas têm hoje de viajar para fora, né? Hoje tem quem consegue classificar, né? Tem vários campeonatos fora do país. Eu acho que isso que move os atletas hoje, né? Para chegar na seleção. Nós naquela época nós não tínhamos tanto campeonato no exterior. Então, talvez faltou esse lado aí para a Confederação investir. Hoje, graças a Deus, a Confederação Brasileira investe nessas modalidades, né? Inclusive de base. Nós temos a partir do sub-15, né? Já tem campeonatos internacionais. E aí vai, né? Eu acho que gradualmente os atletas vão chegando na seleção. Você tem sua academia em Laranjeiras, na Serra, né? Isso. Mas a gente vê uma proliferação de academias. Todas estão realmente com profissionais à altura para poder ensinar o judô? Ou isso prejudica um pouco também a qualidade do trabalho? Eu diria o seguinte, né? Que hoje tem muitos professores jovens, né? Claro que a gente não pode também generalizar, mas eu acredito assim, né, que, como eu falei para você, eu passei por várias fases, desde atleta, fui presidente da federação, fui técnico, fui árbitro, quer dizer, hoje ainda sou árbitro. Então eu acho que deveria todos os professores passar por essas fases primeiro, né? Mas como hoje é tudo, vamos dizer, para ontem, né? Então eu acho que os professores que hoje estão aí dando aula na academia, talvez estão se aposentando muito cedo como um atleta, né? Eu acredito que aqui no Espírito Santo, por exemplo, quando chega na fase adulta, a gente chama de classe sênior, nós não temos sênior. Quem participa no sênior hoje no estado são os atletas sub-18, sub-21, né? Então talvez estão antecipando a aposentadoria como atleta. Mas não quer dizer que não vão ser bons técnicos, bons professores, né? Mas eu acredito que se passasse por todas essas fases seria melhor, vamos dizer assim, em termos de ensinar realmente o judô. O mais importante também é orientar os pais que querem levar as crianças para pesquisar, né? Quem é o professor, quem é a academia, para poder ter um treinamento adequado. Isso é muito importante, né? É verdade. Hoje, por exemplo, nós temos um novo presidente, que é o Márcio Almeida, né? Que já esteve aqui. Sim. E ele está preocupado muito com essa parte aí. Eu acho que deve realmente se preocupar. Os pais devem procurar principalmente academias que são filiadas à federação, porque ali são os clubes que realmente estão aptos a montar academia, né? E a gente vê que tem alguns clubes que infelizmente tem faixas marrons, faixas roxas dando aula. Eu acho que não é o caminho aí, entendeu? Então os pais realmente, eu acredito que deva ficar preocupado com isso e procurar a federação, que a federação é a entidade máxima aqui para indicar aonde que os seus filhos devem aprender o judô. Para encerrar, é verdade que você nunca foi ao Japão, apesar de fazer tanto tempo de luta? Pois é uma das meus sonhos ainda, né? Conhecer o Japão e ver realmente o verdadeiro judô lá no Japão, né? Aquilo que a gente aprendeu aqui no Brasil. A gente sabe que o judô lá no Japão, aqui no Brasil, em qualquer outro país é o mesmo, né? O importante é a gente estar nesse meio
E quem sabe, né, esse ano, ou 2020, que vai ter a Olimpíada lá, eu consiga esse meu sonho realizado aí. Mate, muito obrigado por marcar presença no nosso programa de hoje. Muita história sua e parabéns pelo trabalho, pela sua história dentro do judô do Espírito Santo. Pois é, eu que agradeço aí, tá? Eu agradeço realmente pela essa oportunidade de divulgar o judô, né? E um pouquinho da minha vida aí dentro do judô, que esse ano realmente eu completei 60 anos e vamos ver se eu tenho mais 60 anos pela frente aí, se Deus quiser. Tá certo, Mate, muito obrigado. Paulo Duarte, é com você. Parabéns aí, Jair. E que papo gostoso, né? E olha, realmente é ou não é? Uma lenda viva dentro do esporte nacional. Esta grande figura do Yamate aí, olha. Quantos e quantos passaram pela academia, pelo trabalho dele e principalmente pelos ensinamentos dentro do esporte e principalmente nos ensinamentos da vida. Valeu, Jair. Daqui a pouco você volta, tem outro papo aí gostoso para apresentar, hein? Olha, minha gente, depois do intervalo, nós estaremos de volta com a sequência do R5 Esporte. Alô, pessoal de Domingos Martins. Tem uma garotada que fez muito bonito no Campeonato Brasileiro. E também tem o aniversário do Ita. O Vitória tem uma nutricionista, é uma grande novidade. E olha, tem corredor de Linhares já correndo na ultramaratona. A turma já está correndo. Instantinho só, hein? Vamos ali beber aquela aguinha? Voltaremos já. Aguenta aí. Alô, galera do R5 Esporte, estamos de volta agora com o quarto bloco do nosso programa, com os principais assuntos do nosso esporte. É um bate-papo, um programa de bate-papo, de interação com o esporte que você não vê por aí toda hora, não. Mas aqui, tenha certeza, é a casa do nosso esporte do estado do Espírito Santo, o esporte, principalmente o esporte amador. Mas vamos dar um pulo em Cachoeiro? Hoje tem uma festa num clube dos mais tradicionais, não de Cachoeiro, de todo o estado do Espírito Santo e também do Brasil. É o Ita. Alô, galera do Ita. Hoje, então, a festa é completa. Meu amigo Alcir Rodrigues, conta aí essa festa e quem são os participantes. Conta aí, Alcir. Em comemoração aos seus 85 anos, o Atlético Clube Ita de Cachoeiro Itapemirim estará promovendo um evento esportivo com a presença de vários ídolos do passado do Mengão, do Rio de Janeiro, como Adílio Rondinelli, entre outros. Murilo Bernabé, gerente administrativo do clube, marcando presença conosco aqui no R5 Esporte. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, Alci. Fala para nós da programação deste evento. Dia 1º de julho, hoje estaremos recebendo o time de Master do Flamengo, com as presenças confirmadas de Rondinelli, Adílio, Cláudio Adão, o Júlio César Urigueler, Nélio, Piá, Marquinhos e Jorginho. Uma partida amistosa às 18 horas e após, às 22 horas, o grande baile rubro-negro, que será comandado pela nossa banda, queridíssima banda Mundo e Companhia. Murilo, o Atlético Clube Ita já é tradicional, né? Já tem tradição nessa parceria com o Master do Flamengo, não? Sim, várias vezes já vieram aqui no nosso clube, né? Inclusive eles gostam muito de estar no clube, no Ita, né? Porque hoje a grande maioria é realmente o rubro-negro, que é a maior torcida que tem, indiscutivelmente. E no clube não é diferente. Muita gente rubro-negro, muito associado ao rubro-negro e traz sempre, eles mesmos se organizam para ajudar o clube a trazer esses mastros do Flamengo. Maravilha, você diria que é um programa imperdível? Com certeza, com certeza. Né? O baile, a gente faz o baile, uma mesa é um preço, acho que muito baixo, inclusive, R$ 150, com 4 lugares e ainda com chopp liberado. Você pode tomar chopp à vontade a noite toda, que está incluído nesses R$ 150 para 4 lugares. E o baile é a partir das 10 da noite? Isso, a partir das 10 da noite, o Mundo e Companhia, fará um grande baile, toca música de todos os gêneros, rock, música popular, forró, música sertaneja. E todas as vezes que a gente faz um baile no clube, a gente dá prioridade a Mundo e Companhia, porque é uma banda muito aceitável na cidade.
Agora, não é todo dia que temos a oportunidade de ver, por exemplo, Adílio, Cláudio Adão, o Júlio César, o popular Uri Geller, batendo uma bola, né? É uma pedida, né? Eu que sou vascaíno gosto de ver, porque são jogadores que foram realmente ídolos, né? Ídolos. Então, todos os torcedores de outras agremiações, né? Pode ir lá, porque vai ver realmente jogadores que foram um grande ídolo, como você falou, o Cláudio Adão, que jogou nos 4 times do Rio de Janeiro, o Júlio César Uri Geller, que entortava tudo quanto era lateral que tinha, né? O Adílio, que está fininho ainda, correndo muito, Adílio, muito. O Rondinelli, o Deus da raça, Rondinelli. Inclusive, o Rondinelli é o líder desse grupo, é ele que organiza tudo, ele que traz o pessoal. Então, realmente, quem for lá vai ficar muito satisfeito. Ok, para a gente concluir, reforça o convite para a nação rubro-negra aí. Então, vocês todos, não só a nação rubro-negra, como torcedor do Vasco, Flamengo, Fluminense, é um grande baile, o baile rubro-negro, né, com a presença desses grandes ídolos do passado. Vocês todos convidados. Como eu falei, um preço baratinho, R$150 a mesa com 4 lugares e pode tomar chopp à vontade. Murilo, muito obrigado pela sua presença aqui no RCin Esportes. Eu agradeço a todos. Valeu, Alcir, que legal, hein? Já imaginou pra galera do Flamengo? Aliás, quem gosta do bom futebol, né? Rever o Cláudio Adão, o Rondinelli, o Deus da raça, né? Adílio foi ídolo aqui no estado do Espírito Santo. O Adílio jogou também, além da Desportiva. O Adílio jogou no Santos de Barra de São Francisco. É verdade, galera. Moçada deitando e rolando. Abraço de uma amiga aí do Ita, de Cachoeiro de Itapemirim. Mas, meus amigos, de Cachoeiro, vamos falar de Domingos Martins, uma cidade maravilhosa, um carinho, tem um paixão por Domingos Martins, tá? Aquela região serrana, além da beleza natural, a beleza interior de todos aqueles que fazem parte dessa comunidade. E uma criançada fez a diferença no Campeonato Brasileiro. Vocês querem saber o que aconteceu? E parabéns pelo apoio a essa criançada. Paulo César Gomes trouxe a moçada serrana para cá. Diga aí, PC. Boa tarde, meu amigo Paulo Duarte, tudo bem com você? Paulo Duarte, hoje nós estamos aqui com essa turminha aqui. Eles são os atletas de Domingo Martins, onde representou o Campeonato Brasileiro de Menores, lá na cidade de Londrina, no Paraná. E sob o comando do mestre Pedro Paulo, sexto dan em Taekwondo. Como é que foi a competição, mestre? Competição, como já dito, né, foi um campeonato brasileiro de menores, o primeiro campeonato oficial, e foi assim de extrema importância para essa criançada que estão começando, né, no taekwondo, que é o esporte olímpico. Então foi assim, para a criançada foi muito prazeroso estar levando eles para lá com a companhia dos pais e, enfim, com um resultado super significativo, até acima da nossa expectativa. E essa não foi a primeira vez, né, mestre? Várias vezes já esses atletas competiram a nível nacional. Correto, eles competiram no nível nacional, porém nas faixas iniciantes, ou seja, nas faixas coloridas. Mas como faixa preta no campeonato oficial, essa foi realmente a primeira vez para valer. Agora o Espírito Santo e Domingo Martins pode se orgulhar de todos esses atletas porque trouxeram medalhas, né? Isso que é importante para todos nós. Realmente, esses atletas, assim, como já dito, superaram as expectativas, porque nós levamos também as categorias júnior, juvenil e sub-21. E as crianças surpreenderam, apesar de que não encontraram moleza. Nós tivemos crianças aí que fizeram 4 lutas para poder medalhar, né? E superaram a expectativa porque a gente esperava muito do juvenil e do sub-21. E as crianças superaram esses atletas. Isso é importante. Mas agora nós estamos com a secretária de Educação e Esporte de Domingo Martins, a professora Edenilda. Como foi esse investimento, professor, nesses atletas que muito representaram o nosso município de Domingo Martins e também o Espírito Santo? Esses atletas, eles realmente estão de parabéns. O nosso mestre Pedro já vem há algum tempo, né, trabalhando, não é de uma hora para outra que nós, né, conseguimos esse resultado. Nós temos, né, um investimento aí com o professor Pedro, que vem trabalhando já há anos conosco, em parceria também com o governo do estado através do Campeões de Futuro. Né, nós temos aí, então, disponibilizado, o município disponibiliza o professor, né, o espaço para que eles possam estar cada vez mais se aperfeiçoando. Mas eu também quero registrar aqui,
a participação da família, que faz grande diferença em todo esse sucesso. Realmente a família faz uma diferença muito grande, incentiva o tempo todo os atletas, isso que faz com que eles tenham mais ânimo de competir, mais entusiasmo de competir. Mas vou conversar aqui com Davi. Davi já é veterano, né, Davi, nas competições a nível nacional. E qual foi a medalha que você ganhou lá em Londrina, no Paraná? Londrina aqui, agora foi bronze que eu ganhei. E nos outros campeonatos passados? Ouro. Ouro? Muito bom, né? Então você já é um veterano, já costuma trazer medalhas para o Espírito Santo. E Domingo Martins, do seu município lá, tranquilo, muito bem representado por você. E você, o Lucas, né? E como é que foi lá, Lucas, a sua missão de trazer uma medalha para o Espírito Santo? Pode olhar para lá. Foi bem difícil, porque nível nacional tem bastante atletas bons, de São Paulo, todos os... O nível alto lá de competição? Isso. Mas o seu nível foi maior que o deles também, né? Você conseguiu trazer as medalhas, né? E qual foi a menina aqui que trouxe a medalha? A menina? Do grupo seu. Qual o nome dela? Gabriela Meirelles e Luísa Teixeira. Então vamos conversar com uma delas aqui. Você é a? Gabriele. E aí, como é que foi a competição para você, Gabriele? Foi boa, né? Apesar de ter um nível muito alto lá, por ser nacional, foi bom. Mas você estava muito bem preparada pelo mestre Pedro Paulo, né? E pelo menos ele te deu todo o ensinamento para que você superasse aos atletas a nível nacional, e algumas atletas ali ele compete a nível internacional, você sabia? Não. Então você superou e em breve você também vai estar, você como seus amigos vão estar a nível internacional disputando essas competições. E vamos conversar com o maior atleta aqui. Qual é o nome dele, desse maior atleta aqui? É o Pepe. Rapaz, você aqui, ó. Você foi vitorioso lá. Qual foi a medalha que você ganhou? Bronze. Bronze? Que bom. Quantos anos você tem? 6. 6 anos? Já está trazendo medalha para o Espírito Santo e lá para Domingo Martins? Sim. Você sabia que eles vão esperar vocês lá de carro aberto, lá de corpo de bombeiro? Porque vocês representaram muito bem o município de Domingo Martins, principalmente o nosso estado, do Espírito Santo. Já que o futebol aqui não traz nada para o Espírito Santo, mas pelo menos vocês estão trazendo várias medalhas para cá. Isso é muito bom para a gente. E você? Você competiu pela primeira vez? Não. A segunda? Terceira. Terceira? E como é que você achou o nível lá da competição? O nível é bem alto também. Tem muitos atletas, inclusive que eu tenho uma menina de São Paulo, ela é muito boa. Tem várias atletas boas de São Paulo. Mas você viu que são boas, mas vocês sabem que vocês têm um grande mestre, o Pedro Paulo, que ele é o 6º dan de Taekwondo. Não é coisa pequena não, hein? É muita coisa, né? Deu para superar algumas dificuldades lá, né? Deu. E esse aqui do seu lado? Quem é você? Gabriel. E como é que foi lá, Gabriel? A sua medalha, como é que você trouxe essa medalha? Foi na raça mesmo, lutando com garra, determinação? Foi na raça. Na raça, né? E que cor é a tua medalha? É bronze. Bronze, né? Muito bom. Quantas competições você já participou? Fora do estado, 2. 2, né? Muito bom. Agora vamos conversar com o gerente de esporte da Secretaria de Educação e Esporte, o Djalma, né? E como é que foi esse trabalho de incentivo? Teve incentivo de algum órgão do governo para que essas crianças tivessem os patrocínios para se deslocar para lá? Na verdade, nós fizemos uma parceria, né, com o governo do estado, né, através dos campeões de futuros, e fomos agraciados, né, com a passagem das crianças, porque para nós como município seria um pouco complicado. Mas nós tivemos a grata surpresa, né, de um grande apoio do governo do estado. O nosso município é um município pequeno, mas da gente ver a alegria que essas crianças chegaram, não tem dinheiro que paga no mundo a alegria dessas crianças e das famílias, né? Exatamente. E nós temos que pedir aos empresários do Espírito Santo que invistam exatamente nesses campeões aqui. São essas pessoas, são essas crianças que trazem as medalhas para o Espírito Santo, porque a gente vê um investimento muito alto em determinados esportes que não representa muito bem o Espírito Santo. Então vocês estão representando o nosso estado, os empresários têm visto o nosso programa aqui e têm dado apoio a vários atletas que comparecem ao nosso programa da Record News Esporte. E você, como é que foi lá? A expectativa foi muito boa, além que eu não trouxe medalha,
Mas o nível dos atletas lá é muito alto. Mas você não trouxe, mas você foi um atleta à altura, porque você foi escolhido para representar Domingo Martins lá em Londrina. E com certeza você, na próxima, vai trazer medalhas. E você torceu para todos aqui, não foi? Sim, claro. Então o meu amigo Paulo Duarte, aqui são essas crianças campeãs aqui, lá do município de Domingo Martins, o interior aqui do Espírito Santo, onde estão representando a altura ao esporte do Espírito Santo. Isso que é importante para todos nós, é fazer com que a cada dia, a cada momento, a gente tenha notícias boas para o Espírito Santo, que ultimamente a gente só tem levado ao ar notícias ruins, mas através do esporte nós estamos levando notícias boas, grandes representantes. Você, como foi lá a sua competição? Foi boa. Foi boa? Qual foi a cor da sua medalha mesmo? Bronze. Bronze. A sua categoria foi de quantos anos? Foi de 10. 10 anos, né? Professor, o nosso tempo já está encerrando porque é curto. Correto. E o que o senhor achou o nível da competição a nível nacional e os seus atletas participando dessa competição? Vou falar um pouquinho dos atletas. Assim, desde o começo, quando a gente começou, na primeira gestão até da ADNews, implantamos o campeão de futuro em Domingos Martins. E um dos critérios, né, do campeão de futuro era a avaliação das famílias, renda familiar, essa coisa toda. E graças a Deus, no nosso município não teve isso. No nosso município, nós acolhemos a criança independentemente do nível dela. Porque nós acreditamos que socializar é exatamente todo mundo junto e misturado, sem discriminação, quem é rico, quem é pobre. Lá a gente está trabalhando dessa maneira. Então, graças a Deus, a esse trabalho, a gente tem a gente está colhendo os frutos que realmente plantamos. Lá está aberta a todas as crianças. A todas as crianças, independentemente de classe. Pode ser filho de pobre, filho de rico, filho de quem quer que seja. A partir do momento que botou o pé dentro do meu tatame, todos são iguais. Ia falar disso agora. É essencial estar em dia com a escola, e aqueles que não estiverem em dia terão o compromisso de se colocar em dia com a escola. Secretária, faz uma mensagem para que as crianças de Domingo Martins participem desses eventos esportivos. Não é só o taekwondo, mas existem outros eventos lá também que vocês estão promovendo, né? Sim, o município ele vem há anos investindo no esporte, em várias modalidades, onde temos destacado, inclusive, muitos talentos, né, em várias modalidades. E aí fica aqui o convite, né, para que todas as crianças nos procurem, venham também para ser aí, né, os campeões junto conosco, que nós possamos aplaudi-los junto com a família. Então fica aí o convite para eles decidirem, descobrirem quais são os talentos, em quais modalidades que eles, né, que eles possam se destacar. É um projeto social, por isso é aberto a toda a população. E Domingos Martins aí de coração e as portas abertas aí para todos, né, para todas as crianças, jovens, adultos, né, que queiram aí procurar a gerência de esporte para que nós possamos aí ter muitos talentos. Muito bem, muito bem. Apresentar muitos talentos. Muito bem. Davi, chama lá os seus colegas de Domingo Martins para participar desse evento esportivo. É só vir, quem quiser vir, que nós estamos aqui recebendo todo mundo que quiser. Isso aí. Paulo Duarte, então você conheceu essa equipe campeã lá de Domingo Martins, representando muito bem o Espírito Santo. Então, vamos na próxima oportunidade ir lá na cidade de Domingo Martins conhecer de perto esse projeto. É com você, meu amigo Paulo Duarte. Um grande abraço. É isso aí, olha, é isso que eu sempre falo, tanto aqui como lá no Esporte Sim, na TV Sim, no canal 20 da RCA e na internet. O esporte é isso. Então o investimento do município nessas crianças é espetacular. Parabéns ao prefeito, parabéns ao pessoal da Secretaria de Esporte, o secretariado em geral, quem ajuda, o comércio, enfim, o próprio governo do Estado do Espírito Santo que vem apoiando barbaridade o esporte, principalmente o chamado esporte amador. É bom ver esse sorriso no lábio dessas crianças. Isso aí, minha gente, tenha certeza, é o futuro do nosso esporte do Estado do Espírito Santo. E agora, tem o futuro e tem o presente.
E o presente, a Rede Sim também está aí, tá? Olha, nós tivemos aí uma passagem numa corrida que foi realizada em Vitória e que o Altemar Félix trouxe aí o pessoal que, inclusive, também da casa participou, um grupo extraordinário fazendo bonito em corridas. E agora, esta galera está, neste momento, participando de uma ultramaratona. Dá para correr também aí, Altemar? Conta aí. Muito bem, Paulo Duarte, o assunto agora é ultramaratona. E é uma competição internacional que vai ter a participação de 4 atletas daqui de Linhares, onde estamos no norte do estado. Os 3 corredores, de 3 desses 4 corredores estão aqui. A Cidélia Aparecido, que é da Rede Sim, você conhece muito bem, o Osniri e também aqui o Natalino. O Natalino, inclusive, é o mais experiente desses corredores. A ultramaratona internacional dos Anjos vai ser realizada na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. E neste momento eles já estão correndo, hein? Eles saíram daqui dessa reportagem correndo e já estão correndo, porque vai até amanhã, domingo. O percurso é de 235 quilômetros. Cideli, e certamente que comparada para a alimentação, né? Tem que estar com a alimentação em dia, hidratação, tudo certinho. Durante a corrida, vocês param quanto tempo mais ou menos para se alimentar em cada uma dessas paradas? É difícil falar, que vai depender do tempo, né? Se estiver chuvoso, o tempo estiver muito frio. Eu praticamente eu não quero parar, eu quero descansar. Então, se eu puder ir comendo, correndo, andando, eu vou tentar fazer isso. O pessoal, Osniri, da água são os mesmos guias, os motoristas que vão acompanhá-los. Isso aí, a gente vai ter o apoio, né? Cada um de nós aqui vai ter um apoio e esses apoios eles vão ficar responsáveis para fazer toda a nossa alimentação nas paradas, né, que a gente vai fazer. Parada para almoçar, né? E durante o percurso também está abastecendo nós com isotônicos e água, né, propriamente dito. Bem, quando vocês deram essa entrevista, que está indo ao ar agora no RS Esportes com o Paulo Duarte, vocês estavam já correndo, né? E vocês já estão correndo enquanto você fala aqui comigo. Muita expectativa. E como ficar tranquilo, correr tranquilamente uma corrida assim, hein? 235 quilômetros, estrada de chão, mata, morro. Porque a tranquilidade faz parte, sabe, Altemar, da prova que a gente vai fazer de resistência. A tranquilidade é essencial, o psicológico também vai envolver muito o psicológico. E precisamos, por isso que a gente vai tentar fazer o máximo, os 4 juntos, só o Alessandro que não está aqui, mas vamos tentar fazer os 4, fazer junto esse percurso, ou até certo quilometragem, para um dar o apoio ao outro, para poder a gente não ficar sozinho. Isso vai contar muito também na hora da prova. Muito bem, Paulo Duarte, e o 4º atleta que não está aqui e que vai participar dessa ultramaratona é Alessandro Jacques. Então vamos conferir, são 4 atletas que vão representar Linhares e, por que não, o estado do Espírito Santo também, nessa ultramaratona internacional dos Anjos, na Serra da Mantiqueira, Minas Gerais, que começou ontem à noite, sexta-feira, e vai até amanhã, domingo. Mais de 2 dias de prova, portanto, para um percurso de 235 quilômetros. Bom, agora vamos dizer, Paulo Duarte, que estamos felizes aqui em Linhares pela classificação do Espírito Santo para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Por aqui ainda, na modalidade futsal, a equipe União Futebol Clube, UFC, sagrou-se campeã da temporada da Copa de Futsal das Indústrias ao vencer Panamóveis na última sexta-feira por 3-2 no ginásio de esportes do BNH. E a apresentação dos jogadores do Linhares Futebol Clube visando a Copa Espírito Santo 2017, que começa no mês que vem, foi adiada da última sexta-feira para a próxima terça-feira. O Linhares Futebol Clube vai utilizar a base com jogadores
12 juniores, mais alguns jogadores profissionais que moram aqui mesmo na cidade. Um ótimo final de semana para você, Paulo Duarte, e todos os seus telespectadores. É isso aí, que legal, hein? Parabéns a todas e temos a certeza, né, Altemar? Essa turma vai voltar com medalha, vai, mas tranquilamente, é isso aí. Olha, minha gente, amiga do esporte, um outro detalhe importante é com relação, nós falamos aqui tanto do esporte profissional, e aconteceu isso com a Desportiva, foi feita essa parceria algum tempo atrás com a equipe ferroviária. Mas o Vitória Futebol Clube está pensando realmente grande, pensando no futuro. Esta semana nós já mostramos o trabalho que vem sendo realizado com o elenco da equipe celeste de Bento Ferreira, numa parceria lá com a UVV. Todo o esquema de trabalho de condicionamento físico, exames e tudo mais. Porém, o Vitória vai um pouco além. Tem agora uma nutricionista e envolve também a família dos jogadores. Quem conta é o Jair Oliveira. Conta aí, Jair. A semana foi marcada pela apresentação do novo elenco do Vitória para a disputa da Copa Espírito Santo 2017. Dentre os jogadores, o que chamou a atenção foi a presença de uma nutricionista. É que o Vitória resolveu inovar. Preferiu contratar uma pessoa para cuidar exatamente da alimentação dos jogadores. E é por isso que nós recebemos aqui Beatriz Gáudio, nutricionista do Vitória Futebol Clube. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Como é esse trabalho que vai ser desenvolvido com os atletas do Vitória? Bom, primeiramente, boa tarde. Queria agradecer pelo convite em nome do Vitória. É um prazer. E o trabalho que a gente está pensando, na verdade, a gente já começou a desenvolver, é que a gente busca, na verdade, fazer um trabalho diferenciado agora com esses atletas, né? Porque, assim, é uma coisa inovadora que nunca aqui no estado a gente teve ainda, né? Como registrado. Mas, assim, a gente quer fazer com que esses atletas, na verdade, venham melhorar o seu rendimento. Então, assim, o que adianta eles treinarem e não ter por trás aquela alimentação que vai fazer com que eles venham prevenir lesões, né? Diminuir a fadiga. Né? E até porque eles não têm um pouco de noção ainda do que é o alimento, né? O que pode vir o alimento trazer em benefício no próprio rendimento do jogo. Esse é um trabalho que vai ser, sim, um trabalho de formiguinha, porque está se iniciando. E como fazer isso com atletas já experientes? Porque tem alguns garotos que ainda podem seguir, mas convencer atletas mais experientes fica um trabalho muito mais difícil para você. Muito mais difícil, com certeza. Mas, assim, graças a Deus, a gente teve uma recepção muito boa deles, a gente já iniciou, né, como eu havia falado. Então, assim, pelas anamneses, os trabalhos que a gente já tem feito, eles já têm aceitado muito bem. Então, a gente pretende fazer algumas ações, como, por exemplo, né, uma coisa até que eu até estava discutindo com os meninos ali atrás, é a hidratação, que é algo que é de extrema importância, que muitos deles a gente vê que não tem muita noção da quantidade de líquido que eles precisam de repor, a diferença que isso vai fazer no rendimento deles. Então, assim, ações como, por exemplo, entrei para jogar, vamos pesar antes, pesar depois, olha a quantidade de líquido que você perdeu, isso é o que você precisa de repor. Então, eles vão vendo isso na prática, no dia a dia deles, né? Então, eles vão perceber que isso vai afetar diretamente no seu rendimento. E isso, eu acho que quando você vê o resultado, né, então a aceitação é muito melhor. Consegue definir uma alimentação que atenda em conjunto todos os atletas, já que nós temos cada um uma diferença física, né, de necessidade, né, a gente precisa cada um ter a sua reposição diariamente de vitaminas, carboidratos e tudo mais. Na hora de fazer a refeição para todos os atletas, você consegue conciliar tudo isso? Vamos ter que conseguir. Porque, assim, o que a gente viu como ponto principal agora organizar, né? Criar uma rotina, na verdade. Começar a instruir que realmente eles precisam de se alimentar antes do jogo, se alimentar depois do jogo, o que vai comer antes do jogo. Por exemplo, vou correr, então a gente vai ter que fazer aquela alimentação balanceada com carboidrato, proteína e tudo mais, que às vezes tem alguns até que vão treinar sem se alimentar. Então, assim, isso é um pouquinho de falta de informação que a gente tem hoje em dia, que a gente vai começar a introduzir. Então, ter um café da manhã, ter um almoço, né? Se for treinar de manhã, também ter aquele lanche pré-treino. Isso ajustar até a hora quando eles forem dormir. Porque esse é o ponto principal. Não é agora pensar na quantidade ou isso, aquilo, outro. É trabalho de formiguinha, que nem você tinha falado. Então, assim,
começar a organizar as refeições ao longo do dia, criar hábito. Bom, e um detalhe, né, que a gente observa, até ali no clube tá tudo certinho, estão acompanhando você, estão seguindo as regras, orientações, mas quando vai para casa? E aí, ele vai chegar em casa, tem esposa, tem mãe, tem outras pessoas cuidando da alimentação. Isso você vai fazer um trabalho também junto com a família, para quem cuida da alimentação desse atleta em casa? Com certeza, a gente já tem pensado nisso. E assim, a gente quer fazer um trabalho que a família, que as pessoas que estão ali envolvidas, né, fiquem mais próximas do clube. Então, assim, a gente pensa também em fazer, por exemplo, você é um jogador, você tem a sua esposa que trabalha, que cuida da sua alimentação. Então, assim, vamos fazer um treinamento, vamos fazer um aulão, trazer elas para o clube, instruir quantidade de óleo, né, o que na verdade o jogador precisa. O jogador adora churrasco, né? Adora churrasco, feijoada, eu já vi várias vezes isso. Isso você vai dar uma segurada. Bom, tem que dar uma segurada, salgadinho, isso tudo, tem que dar uma segurada. Mas assim, eu acredito que vai ser um trabalho que vai ter um retorno legal, porque eles vão perceber que eles não vão passar fome, eles só vão começar a distribuir, organizar. E tem suplementos também que você utiliza? Sim. Suplementos para poder até ter aquela resistência física, muscular, que pode ser, a falta desses suplementos pode ser exatamente a causa de algumas lesões? Com certeza, a gente vai usar também. E assim, o suplemento, vale lembrar que o suplemento ele é um complemento da dieta. Então, não adianta a gente estar suplementando, gastando, e a base que a alimentação não está ajustada. Então, a gente tem que estar com uma base de alimentação bem ajustada e o suplemento para complementar aquele trabalho que a gente já tem feito, entendeu? Então, esse caminho é muito mais fácil e muito mais econômico também. Né? A gente tem até uma situação legal de exemplo, que o Walter, atacante do Atlético Paranaense, fazia milhares de gols, vamos dizer assim, muitos gols, mas ganhava muito peso. Ele foi para o Fluminense. Renato Gaúcho resolveu fazer um trabalho com ele e descobriu que o maior problema dele era comer em excesso biscoito recheado. Olha o vício do jogador. Ele saiu do Fluminense e voltou a ganhar totalmente o peso novamente. Quer dizer, o jogador vai ter que cortar os seus vícios, né? Vai ter que cortar seus vícios. E a gente vai ajustando aquilo na medida do possível. Como é uma coisa muito nova para eles, a gente tem a consciência de que vai ser difícil, mas a gente trazendo também a família, né? Porque tem total influência, tá dividindo, na verdade, essa responsabilidade com a família, vai ser muito importante. Então, a gente não vai dar toda assistência para eles, para que eles se sintam, né, à vontade e que venham ganhando confiança na gente. E é legal que o Vitória preparou nesse plantel para o segundo semestre jogadores que subiram da categoria sub-20, já tem jogadores, vamos dizer assim, na meia idade da profissão, e outros que estão praticamente no final de carreira, que são jogadores passados dos 30 anos. Tem que conciliar tudo isso, a conscientização tem que ser geral, né? Com certeza, com certeza. A média agora de idade que a gente está com os jogadores é em média uns 24 anos, até deu uma caída. Mas vai ser geral. Então, a gente vai fazer também um trabalho específico como que a gente já começou a fazer algumas avaliações físicas. Então, aqueles jogadores que estão fugindo um pouquinho o percentual, então a gente vai fazer um trabalho específico para esses, ou muito abaixo do peso, ou muito acima do peso, vai ter uma assistência mais particular. É interessante que o Vitória, além de ter contratado um nutricionista, fez uma parceria com a Doctor e está trazendo também um psicólogo. Dá para conciliar também, porque às vezes, né, as pessoas descarregam seus problemas psicológicos na comida, na alimentação. E dá para realmente conciliar isso também, um trabalho do psicólogo com o seu? Olha, eu falando assim agora da minha parte mesmo, pessoal, o principal problema que a gente encontrou hoje no consultório também com os pacientes é essa falta de assistência dessa área, justamente porque a alimentação vai muito também daqui. Então, assim, até o mal do século hoje são as doenças da mente, né? Então, assim, vai ser de extrema importância, vai fazer a diferença mesmo esse trabalho.
Porque você ajudando o trabalho do psicólogo vai fazer você entender o porquê daquilo, né? O porquê que você desconta, às vezes, algumas coisas na comida, alguns traumas, às vezes, que a gente nem sabe, né? Então, vai ser muito importante pra gente, muito importante. Então, Vitória vai ser o time mais nutrido, né? Vai estar fisicamente nutrido, né? Se depender da gente, vai sim. Tá certo. Beatriz Gaut, muito obrigado por falar conosco aqui. E vamos esperar que os resultados positivos apareçam dentro do campo para a alegria da galera do Azulão, tá certo? Muito obrigada. Bom, falamos aqui então com a Beatriz Gaut, nutricionista, novo trabalho no Vitória, que a gente espera que outros clubes acompanhem essa ideia, esse novo profissionalismo, essa nova visão para se mudar algo dentro do futebol, sem dúvida nenhuma, dentro do campo. Paulo Duarte. É isso aí, minha gente. Parabéns aí ao Perovano, parabéns ao Tenório, parabéns ao Adalberto, o Henrique Mantovanelli, que é o assessor de imprensa, a nossa profissional nutricionista e todos aqueles que estão envolvidos aí neste projeto da equipe do Vitória Futebol Clube. Bem, tá na hora de pedir o quê, Jonas? Pediram uma água, um café e dar um tchau para a moçada? Então é isso aí, minha gente amiga do esporte, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. O R5 Esporte vai ficando por aqui através da nossa rede Sim de televisão no canal 8.1 em Vitória e em todas as nossas emissoras da rede Sim pelo interior do estado do Espírito Santo e também você pode nos acompanhar na internet no facebook.com/portal R5. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, tenham um ótimo final de semana, tirando o pé do acelerador, porque não adianta correr, senão você não vai chegar a lugar nenhum, não é verdade? Sábado que vem, de volta, aqui pela Rede Sim de televisão com o nosso Esporte Sim. Um abraço, minha gente amiga. Tchau. Até sábado, se Deus quiser.